Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 18. Queria que você, que tiver com a tua Bíblia em mãos, pudesse acompanhar essa leitura. Ou se não tiver no telão, acho que de repente pode ser transmitido. Se eu fosse intitular essa palavra, seria Combati o Bom Combate. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim: Quanto a mim, Paulo falando, tá? Paulo escreveu uma carta para Timóteo e ele começa assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir-te ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja imposto por conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que o meu intermédio, a pregação, fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelo século dos séculos. Amém. Amém. Esse texto, ele retrata os últimos dias do apóstolo Paulo. Foi um texto que ele escreveu no corredor da morte. Ele já tinha sido condenado e sentenciado à morte. Por isso, o texto, ele é cheio de angústia, de medo e de muitas emoções. Então, Paulo, já sentenciado à morte, já condenado à morte, ele descreve essa epístola a seu filho na fé, Timóteo, com muita angústia. Se você for ler a carta, você percebe medo, angústia e muitas emoções. Nós sabemos que Paulo, ele foi um grande bandeirante da fé, um desbravador. Esse homem, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Ele tinha as marcas de Cristo no seu corpo. A Bíblia fala que ele passou por naufrágios, por apedrejamentos, foi mordido por serpentes. Ele passou por várias situações extremamente hostis em sua vida, em sua caminhada. Um homem que tinha as marcas de Cristo no seu corpo. Esse homem chega no final da sua vida pobre, e agora está preso em Roma pela segunda vez. Sendo que na primeira vez ele foi preso como um apóstolo. Já na segunda vez ele foi acusado de ser um malfeitor, de ser um criminoso. Então, se na primeira prisão que ele sofreu em Roma, ele foi preso por causa do evangelho, por ser considerado um apóstolo, na segunda ele já foi considerado um malfeitor, um criminoso. E talvez você me pergunte o que de fato aconteceu para Paulo ter sido preso
pela segunda vez. Por que ele foi tratado como um criminoso? O ano era 64 depois de Cristo. Roma tinha sido incendiada pelo seu imperador Nero, mas a culpa caiu sobre os cristãos da época. Houve um verdadeiro massacre e muitos morreram queimados, apedrejados, e Paulo foi caçado até ser preso. Mas o que isso provocou na alma e no coração desse homem de Deus? Porque a crise, as dores, as aflições, para aqueles que são nascidos de novo em Cristo Jesus, ela tem a capacidade de nos falar algo profundo, de falar ao nosso coração. Deus, quando Ele nos permite passar por aflições e provações, Ele com certeza quer nos ensinar uma lição, quer nos falar algo. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. Ele conta para nós, nesses versículos que nós lemos, muito desses ensinamentos. Diante de um cenário cinzento, o que esse homem ele quer nos dizer? Ele quer nos aconselhar. A gente precisa entender que a prisão que Paulo viveu, ficou preso nos seus últimos dias de vida, ou a pessoa saía leprosa, ou ela saía morta. Se no século XXI as cadeias já são um lugar hostil, imagina no século I, debaixo do jugo de Roma. As cadeias eram terríveis. E Paulo, no meio daquele ambiente extremamente hostil, ele escreve uma epístola para o seu filho Timóteo. No versículo 9 ele fala: procura vir ter comigo depressa. Primeiro princípio que nós precisamos identificar aí: quando a crise vem, queridos, sobre nós, quando a crise bate na nossa porta, quando o medo vem sobre nós, nós precisamos pedir ajuda. Não fique sozinho. Paulo fala: apressa-te em ter comigo, procura vir ter comigo depressa. Ele sabia que um ombro amigo, a companhia de um homem, de um amigo, de um discípulo, seria fundamental para que a fé dele não esmorecesse, para que ele continuasse perseverando, pregando o evangelho, mesmo naquela condição extremamente hostil. Então, ter pessoas ao nosso lado, em momentos de crise, é importantíssimo. Ter um ombro amigo, ter alguém que possa te abraçar, te apacentar, te consolar, queridos, é fundamental. Tem um ditado muito conhecido que diz que ninguém é forte sozinho. E mesmo Paulo, um homem com uma envergadura extraordinária, ele reconhecia a necessidade de ter um discípulo por perto, de ter um amigo por perto, de ter um irmão que pudesse abraçá-lo, consolá-lo. E ele fala isso para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. De fato, eu não sei quais são as circunstâncias que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, que os dias não são fáceis para ninguém. Todos nós, em momentos maiores ou menores, passamos por aflições. E é possível que nessa noite você esteja passando por algo semelhante, uma dor, uma perda, um sofrimento, uma aflição. E eu quero te dar um conselho nessa noite: não fique sozinho. Se junte a alguém, procure um amigo, procure um irmão, procure alguém que possa te abraçar e te consolar. Versículo 11 diz: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Segundo princípio, é tempo de reconciliação. Se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender por que ele quis que Marcos voltasse para o seu ministério. Paulo, na verdade, ele fez um caminho de volta com Marcos, pois ele havia, por causa de uma desavença entre os dois, eles buscaram caminhos diferentes. Marcos foi por um caminho e Paulo foi por outro caminho.
Não vou me deter aqui nos detalhes que levaram a essa divergência, mas fato é que eles eram grandes amigos, mas que em algum momento da caminhada eles começaram a pensar e ter estratégias opostas e cada um pegou o seu caminho. Mas nesse momento, Paulo vê a importância da reconciliação, de refazer uma aliança quebrada, de restaurar uma amizade ministerial, de uma amizade profunda. Ele, no meio daquela crise de dor e de solidão, Paulo viu isso, que ele deveria reconstruir uma ponte de reconciliação. Irmãos, na caminhada, nós passamos por momentos de tensão, onde divergimos de ideias. Nós passamos por momentos onde pensamos diferente e, às vezes, muitas vezes, esse atrito nos separa. Esse atrito nos faz caminhar por lugares diferentes. Mas eu sempre creio que quem está indo para o mesmo lugar, uma hora se encontra. Eu não sei como é que está a sua história, os seus relacionamentos com o seu irmão biológico, com o seu irmão na fé, mas é possível que no meio da tua caminhada algo atrapalhou esse relacionamento, algo de fato trouxe uma separação entre vocês. Mas eu quero te dizer, sabe, queridos, que em momentos de dor nós lembramos dos nossos amigos, mesmo aqueles que nós, de algum momento, nós brigamos ou nos separamos. E eu penso que mais do que em qualquer outro momento, nós precisamos de reconciliação. E Paulo fala isso, traz de novo Marcos. Ele é útil. Ele é útil para o meu ministério. Traz ele de volta para o relacionamento. Foi necessário ele passar por aquele momento de hostilidade, de dor e de solidão para reconhecer a importância daquele irmão, Marcos, na vida dele. Então, o segundo princípio é tempo de reconciliação. Versículo 14, ele fala: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Queridos, quando alguém fizer o mal de forma deliberada contra nós, tome a decisão de perdoá-la. Esse homem aqui, Alexandre o latoeiro, ele foi um irmão que caminhou com Paulo em um determinado momento. Mas estudos dizem que esse irmão ele foi o delator que culminou na prisão de Paulo. Foi ele que entregou Paulo para os romanos e, consequentemente, levou a uma cadeia e, posteriormente, a uma morte. Então, esse irmão, supostamente irmão, ele trouxe um dano profundo para Paulo. Mas Paulo ele faz algo interessante, ele entrega para Deus aquele irmão. Como nós agimos ou reagimos quando deliberadamente alguém faz mal contra nós? Nós nos vingamos, nós damos o troco, mas eu quero te dizer algo. O nosso papel é perdoar e entregar para Deus. Não existe igreja saudável sem perdão. O perdão é mais poderoso e mais forte do que o ódio. O perdão ele cura. Paulo ele entregou para Deus um irmão que foi determinante na sua prisão. Imagina, você ser traído. Olha, se tem um sentimento que machuca profundamente o coração de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer pessoa, é traição. E esse irmão aqui, ele traiu Paulo. E Paulo entregou na mão de Deus esse irmão. Ele não trouxe a causa, a mágoa, o ressentimento para si. Ele não se vingou,
ele não deu troco, ele não esperou uma oportunidade de fragilidade desse irmão para detoná-lo. Pelo contrário, ele entregou a Deus. Esse deve ser o nosso papel, entregar para Deus aqueles que nos ofendem, aqueles que de alguma forma nos prejudicam. Nosso papel como discípulo de Jesus é perdoar, é entregar para Deus. E o quarto e último princípio, último, mas eu acredito que tem muitos outros, mas eu separei 4. Ele diz, no versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelo século dos séculos. Amém. O último princípio, ele diz que a melhor forma de encerrarmos a nossa vida é dando glória a Deus, toda honra, toda glória a Deus. Se existe ou se existiu um homem, alguém que poderia se vangloriar no seu ministério, esse homem foi o apóstolo Paulo. No entanto, esse homem foi capaz de, no final da sua existência, da sua vida, dar glória a Deus por tudo. Paulo, ele provocou um verdadeiro avivamento na cidade de Éfeso. A criminalidade, a idolatria, a promiscuidade diminuíram assustadoramente naquele vilarejo, lá em Éfeso, o que hoje é a Turquia. Houve um verdadeiro avivamento por causa da unção e da graça na vida de Paulo. Esse homem estabeleceu igrejas em várias partes do Velho Ocidente, da Ásia. No entanto, ele deu glória a Deus por tudo. E esse deve ser o nosso papel, queridos, dar glória a Deus por tudo. Na tristeza, na alegria, na vitória ou na derrota, devemos dar glória a Deus por tudo. No meio das dores, das aflições, das perdas, do desespero, das vitórias. Eu vi um corte essa semana do Julian Son. Alguns irmãos compartilharam no Instagram, eu também recebi, e ele falava que nós humanos, nós, homens, não estamos preparados para sermos glorificados. A nossa estrutura não permite a nós a gente trazer para a gente glória, honra. Pelo contrário, todas as pessoas que receberam glória e levaram para o seu coração esse sentimento, eles acabaram arruinados. Então, queridos, nosso papel como discípulos de Jesus, como aqueles que conhecem a palavra, é dar glória a Deus por tudo. Na tristeza, na alegria, na dor e na doença, devemos dar glórias a Deus por tudo. 4 princípios. Ele chamou um amigo. Ele, segundo princípio, ele se reconciliou com o irmão. Terceiro princípio, ele liberou perdão, entregou para Deus uma causa extremamente difícil. E o quarto princípio, ele deu glória a Deus por tudo. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria que você, onde você estiver, você fechasse seus olhos. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é poderosa. E eu queria que você se desconectasse daquilo que de alguma forma toma a sua atenção. Mas se voltasse para aquele que perdeu o seu coração. Aquele que está vendo você nessa hora. Que conhece a tua dor, que conhece as suas aflições.
Glória ao teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós percebemos nessa epístola paulina um homem que, por maior que fosse a sua envergadura, era um homem que tinha sua fragilidade. Ele reconhecia a necessidade de ter irmãos perto dele. Ele sabia da necessidade da reconciliação, do perdão e da glória a Deus por tudo. Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração, porque só Tu é capaz de convencer o homem. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar, a Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer. Pode ficar em pé. E prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero da minha vida, Senhor. Tudo que eu quero, tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero da minha vida, Senhor. Eu quero Te ver como lugar de vir, tocar e sentir Tuas mãos me tocar. Podes fazer
te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos o Senhor pela Tua palavra que nos alcança. Onde nós estivermos, Pai, ela nos alcança. Ela é como uma espada que separa juntas e medulas. Ela é apta para discernir os propósitos do coração. Ela, Senhor, ela é uma faca de dois gumes que nos alcança aquele que fala e alcança aquele que está do outro lado ouvindo, Senhor. Seja assim no nome de Jesus, Pai, que essa palavra cresça nos nossos corações. E onde nós estivermos, ela possa se multiplicar a 30, a 60 e a 100 por uma. Ó Pai, que ela possa crescer no nosso coração, ganhar vida no nosso coração. E que os sofrimentos desse irmão, apóstolo Paulo, ele possa servir para nós como muitas lições, muitos ensinamentos, muitos princípios que a gente carrega por toda a nossa existência, Senhor. Seja assim, Pai, no nome de Jesus. Eu quero abençoar cada irmão que veio aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra, para adorar o Teu nome, para ofertar o Seu louvor, ofertar as Suas primícias, as Suas ofertas. Ó Senhor, receba cada visitante, cada irmão aqui presente nesse lugar. Que tenhamos um domingo, o resto de domingo abençoado por Ti, guardados e remidos pelo Espírito Santo, Pai. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus, para a glória e para o louvor do Teu nome. Você pode aplaudir o Senhor, querido, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar e sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Diga: eu quero te ver, quero te ver. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar e sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero da minha vida, Senhor. Eu quero, vamos declarar as vozes. Eu quero. Declara isso, querido. Tocar. Diga isso para Ele.